Vamos começar nosso painel, né? Na sala de sustentabilidade, o mercado de carbono, regulação, mecanismos e perspectivas globais para a construção. Eu sou Nilson Sarti, vice-presidente da área de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CEBIC. Teremos aqui, né, junto conosco, Glaise Gulin, sócia no SAES Advogados, diretora de Assuntos Ambientais da ABRAC, ABRAPCH, certo? Aí depois se explica exatamente o que é, certo? Ela vai discorrer, né, sobre toda essa parte de legislação, acompanhamento do que foi aprovado aí já em dezembro, quais são os próximos passos, né? Ela tem uma grande experiência. Maria Belém Lousada, Head de Novos Negócios do Itaú BBA, né? Ela também vai dar um olhar, né, do que o banco está vendo todo esse mercado, e todos, né, vão estar olhando um pouco para o setor da construção, né, com foco no setor da construção, isso é muito bom. E, por outro lado, nós temos Felipe Bottini, diretor executivo de sustentabilidade da Century na América Latina, com vasta experiência também, de como é que ele está, toda essa questão de comercialização, mercado regulado, não regulado. No fundo, todo mundo vai falar um pouquinho disso, né? Mas eu quero só dizer, né, a vocês, primeiro, agradecer a participação, né, de vocês no nosso evento. Esse é o ENIC número 100, né, um marco histórico. Esse ano nós estamos ocupando todo o pavilhão, né, daqui de uma parte da FEICOM, né, a terceira vez que nós estamos aqui dentro da FEICOM. E é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam sobre essa parte de mercado de carbono. O pessoal ouviu falar, eu estou construindo, eu estou fazendo empreendimento mais sustentável, posso ou não vou poder ter crédito de carbono, como é que eu vou fazer, se eu vou ter que fazer meu inventário e como é que eu vou compensar. Quer dizer, esse universo que nós estamos começando a viver, e eu acredito que nós estamos aqui, será uma pílula, né, do que nós traremos, e teremos até, eu já comentei isso, a gente vai fazer outros eventos justamente mais aprofundados. Aqui o ENIC, a gente mostrar o que existe, a partir daí a gente vai aprofundar em cada ponto desse ao longo do ano. Nós temos esse ano um ano muito importante, que é COP30, né? Está muito rico. A CEBIC, junto com o setor da cadeia de construção, provavelmente terá um evento dentro do Salão Azul, dentro da COP. Então, nós estamos nos preparando para, efetivamente, tentar fazer bonito. Nós participamos do CEBIC, eu, presidente Renato e Mariana, nossa gestora da COP de Baku, COP 29. Então, estamos aí com bastante expectativa para a COP 30. Então, agora gostaria de passar, quero dizer que nós estamos aqui sendo, né, gravados, a gente vai colocar nas nossas mídias ao longo do tempo. E eu passaria a palavra agora, né, para a Glaise, para discorrer um pouquinho sobre essa parte da legislação. Glaise, obrigada mais uma vez. Nilson, obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouco, desmistificando, para falar a verdade, esse mercado de carbono aí que foi sancionado no final do ano. Deixa eu só colocar a apresentação para vocês aqui, que agora não... Opa, agora. Tá, foi. A minha ideia aqui é só passar rapidamente com vocês alguns aspectos legais da lei. Tá? Eu acho que eu até falei brincando, deixaram um advogado para começar. Tomara que eu fique nos 12 minutos aqui, mas, de todo modo, já vi que a gente tem aí vários pontos, né, discussões complementares aqui, os três, então acho que vai ser bem interessante. Tá? Isso aqui, por incrível que pareça, é o nosso mercado de carbono atual. Tá? A Lei 15.042 de 2024, depois de alguns anos aí sendo debatidas, com diversos projetos de lei, ela foi sancionada no final do ano passado, sem qualquer veto. Tá? O nosso mercado, hoje, ele está, da forma que está na lei, ele está dividido entre um mercado regulado, que a gente vai conversar um pouco mais a respeito, e o mercado voluntário. A ideia e a finalidade da nossa lei é atender a nossa Política Nacional de Mudança do Clima
e também o Acordo de Paris, que a gente tem aí nossa meta de redução, que no final do ano passado foi depositada. Inclusive, para 2035, a meta varia de 56%, a expectativa, né, de 59% a 67%, sendo que, em 2050, nós temos aí uma previsão de zerar as nossas emissões no Brasil. Saldo atual da nossa lei até o momento, tá, gente? A gente tem aí um artigo que trata dos conceitos, que são mais de 30 conceitos, nós temos 57 dispositivos e, no atual momento, nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 56, que trata aí dos recursos que deveriam e devem ser destinados pelas seguradoras para as reservas técnicas e fundos para investimentos em crédito de carbonos ou fundos específicos a respeito do assunto. Então, o nosso mercado regulado, ele seguiu muito a linha, depois de muitos estudos, para ver o que faria mais sentido no Brasil, como é que deveria ser implementado, né? O nosso sistema é um sistema cap and trade. Esse sistema ele estabelece um teto de emissão, tá, para os agentes regulados, e, a partir disso, o governo, através do seu órgão gestor, que ainda não está definido, vai emitir cotas de emissão, que seriam um direito de emitir, e os CRVEs, que seriam esses certificados, ou melhor, os certificados de redução de emissão, que seriam aí, de fato, os projetos de crédito de carbono regulamentados através de metodologias já acreditadas dentro do próprio mercado regulado. Então, quem exceder, obviamente, vai ter que fazer essas compensações. O que a gente já sabe, especificamente com relação à lei, é que a gente vai considerar aqui instalações e fontes emissoras, tá? Teremos aí um plano de alocação, e nesse plano de alocação vai basicamente ter toda a sistemática do nosso mercado regulado, quantos limites de emissão, quais vão ser os agentes regulados, quantas cotas serão emitidas, enfim, tem um panorama geral. O que a gente tem aqui que os emissores acima de 10 mil toneladas por ano, eles têm que fazer o plano de monitoramento, o relatório de emissão, e os acima de 25 mil toneladas no ano já são aqueles que precisarão fazer as conciliações periódicas, que é basicamente o balanceamento de emissão com compensação. Tá? Trouxe aqui pontos relevantes para vocês com relação à questão do mercado, para ficar no nosso radar. Do mercado regulado, especificamente, tem diversos pontos aí cruciais que precisam ser regulamentados. A gente tem aí, para plena operacionalização do nosso mercado regulado, uma previsão aí de 5 anos, sendo que esses 2 primeiros anos, a meu ver, são os cruciais, porque vai ser onde a gente precisa trazer aí o plano de alocação e estabelecer toda a sistemática de metodologias, de mensuração, relato e verificação, enfim. Ponto positivo, né, para aqueles que vão lá gerar os créditos de carbono, ter projeto de crédito de carbono, que a lei traz aí previsão específica com relação à dedutibilidade de despesas e alguns incentivos fiscais para fins de projeto de carbono. Enquanto a gente estava discutindo o PL em si, a questão das infrações e penalidades foi um ponto de atenção para as empresas. Do porquê disso? Porque a discussão era com relação à valoração dessas multas. Hoje em dia, a gente não sabe, obviamente, quais são as tipologias das infrações, que elas vão estar nesse regulamento que está aí sendo construído. Mas a previsão é de que, para aqueles que descumprirem as infrações dentro do próprio mercado, quem for pessoa jurídica tem uma previsão aí das multas serem de até 3% do faturamento bruto da empresa. E, nos casos das pessoas jurídicas, tem uma variação de 50 mil a 20 milhões de reais. Outro ponto de atenção é que os casos gravíssimos, que, a meu ver, ainda são até piores do que as multas, são as situações de suspensão das licenças, autorizações, que todo mundo sabe que, a partir do momento que isso acontecer, isso acaba onerando toda a operação, enfim, da construção. E, enfim, são situações que são mais alarmantes com relação a próprias multas. Isso aqui é só um treinamento de futurologia, porque o governo acabou contratando um estudo específico que foi feito em parceria aí
com o pessoal do ICC Brasil e o Way Carbon com relação ao estudo comparando outros sistemas muito similares ao nosso, né, obviamente o sistema Cap and Trade, considerando sistemas federais e regionais, porque em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm ali a Califórnia, Washington tem os seus próprios sistemas de comércio de emissão. E aqui, para a gente tentar mapear o que seria o nosso sistema internamente para fins de regulamentação, tem alguns pontos cruciais que valem a pena a gente considerar, porque esses mercados especificamente, o que eles prevêem, né? Em algumas situações, eles aceitam apenas padrões de certificações nacionais, quer dizer, o que vier de fora não é aceitado no próprio mercado regulado. Alguns estabelecem limites de uso de crédito de carbono para fins de compensação, que é a ideia futura do nosso mercado, né, que depois de um certo período de compromisso, a gente não tenha mais compromissos de offsets, usos de offsets para fazer aí a compensação, teria que, de fato, ter uma redução. Outros aceitam créditos de outra jurisdição, que seriam de outros locais. A utilização de créditos, isso é muito importante, tá? Porque a gente está falando ali, quando a gente fala de mercado regulado, a gente tem agentes regulados que vão fazer parte desse nosso mercado, que a gente ainda não sabe ao todo. A gente sabe, por certo, que o agro não está. Isso a lei está bem clara nesse sentido. E, por fim, essa questão dos aspectos sociais, que muitos dos mercados de fora não têm, mas o estudo aqui, a recomendação desse especificamente, pela peculiaridade do Brasil, é trazer aí que a gente considere os aspectos sociais, até por conta das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Esse aqui é o último, provavelmente não, penúltimo, desculpa, mas são os tipos de projetos de crédito de carbono que eu não quero nem entrar aprofundar muito essa questão, porque eu acho que até o próprio Bottini vai poder tratar um pouco mais desse assunto, mas é interessante vocês virem hoje como é que está a questão do volume dos valores desse mercado, né? O mercado aí regulado já chegou à monta dos 250 bilhões em 2023, e a gente tem aí o mercado voluntário que já movimentou 1,5 bilhões, e a previsão é de chegar aí até 35 bilhões em 2030. As minhas recomendações finais aí com relação ao setor da construção, que eu acho que é muito semelhante ao que a gente vê aí na questão do setor de energia, é que, obviamente, nós temos aí, no setor da construção, uma cadeia de valor enorme, que não é toda ela que tem essa grande contribuição de emissão, que provavelmente não fará parte aí da questão do mercado regulado. Mas, de toda forma, o que já vem sido feito pelas empresas que atuam no setor, e que aqueles que ainda não fizeram uma oportunidade, é elaborar os seus próprios inventários de emissão, porque você já consegue mensurar aí um pouco de quanto vocês estão emitindo nos escopos envolvendo, né, escopo 1, 2 e 3, que eu acho que depois a Maria pode até falar um pouco mais dessas questões. Investir em inovações, em certificações ambientais, materiais de baixo carbono, as certificações, o LEED, o ED, o I-REC, que é também uma forma de você lastrear as emissões que são utilizadas, a energia que você consome nos seus empreendimentos. A geração do crédito de carbono, o mercado voluntário já está aí a pleno vapor, o que faz com que o próprio setor da construção possa investir em crédito de carbono, que não seja necessariamente só do setor, mas de outras áreas, aí que a gente está aí propagando muito a questão das florestas, né, no Brasil, porque é o nosso ponto crucial do desmatamento. Aproveitar os incentivos que a gente tem aí de financiamento sustentável, inclusive o plano setorial da indústria, que é o Plano Nova Indústria Brasil, que eles estão com uma estante aí específica, é um plano de descarbonização da indústria, e também incentiva o uso de biocombustível. E, por fim, acompanhar de perto, daí eu acho que cabe muito mais a nós, sabe, Nilson, como entidades, acompanhar essa regulamentação, até porque tem aí os representantes setoriais têm um papel crucial aí no comitê técnico, que vai trazer os critérios aí para fazer essa construção das metodologias e participar efetivamente, como também a Câmara de Regulação. Eu acho que eu cobri tudo aqui, gente. Espero não ter esgotado, não sei nem se eu fiquei nos meus 12 minutos, mas eu vou passar aqui a palavra para a Maria para a gente dar sequência aí nessas nossas conversas. Obrigada, Gleice. Obrigado, Gleice. Você foi realmente
cirúrgica, né? Advogado, cumprindo prazo, tá vendo? Dificílimo. Maria, Não, a palavra toda é sua. está mais desafiador para mim, mas eu estou sem apresentação aqui, mas para a gente fazer um bate-papo mesmo. A ideia é a seguinte: primeiro, eu queria dar um passinho para trás para fazer uma diferença entre o que é mercado regulado de carbono e o que é mercado voluntário de carbono. Porque nas minhas conversas com clientes, eu percebo que tem muita confusão com os dois conceitos. Então, os mercados de carbono em geral, eles têm a missão de colocar o preço do carbono da economia. Então, quando eu tenho um mercado de carbono funcionando, eu consigo saber que a emissão de carbono da minha companhia vai ter um preço determinado por aquele mercado. Por exemplo, na Europa, isso está hoje por volta de entre 70 e 100 dólares. No Canadá, uns 30 dólares. No Califórnia, uns 15 dólares. Então, a gente sabe, por mercado, quanto custa a emissão de carbono. E isso é super importante porque funciona como guia de investimento para as companhias. Então, por exemplo, outro dia, a maior companhia de petróleo do país estava me explicando que quando ela faz um investimento, essa refinaria que está lá vai ficar nos próximos 50 anos. Então, ela tem que fazer hoje uma refinaria eficiente para consumir menos energia, porque lá na frente vai existir um preço do carbono que hoje ainda não existe. Então, por isso que é super importante que a gente comece a ter visibilidade de que é esse preço de carbono. Todos sabemos que vai ter um custo. Agora, exatamente qual esse custo vai ser, não sabemos ainda. Então, por isso que o mercado do carbono tem essa função, porque através de um preço você consegue direcionar a economia para começar a descarbonizar, porque começa a ser economicamente eficiente investir em projetos de descarbonização, de eficiência energética, enfim, por ali vai. Mas dentro do mercado do carbono, a gente tem um mercado regulado, que é aquele mercado que o governo faz uma lei para direcionar a sua economia a transicionar. Por que o governo faz isso? Os compromissos que os governos fecharam no Acordo de Paris, há 10 anos atrás, muito lindo para um governo, mas ele, como governo sozinho, não faz nada. A que emite no país é o setor produtivo do país, enfim, no nosso caso também as florestas, por conta do desmatamento. Mas o governo por si só não consegue cumprir aquela meta. Então, ele precisa direcionar a sua economia para que ela gradativamente comece a descarbonizar. E por isso são criados os mercados de carbono, uma das ferramentas de política pública para criar esse processo de descarbonização, esse incentivo. Os mercados de carbono regulado no mundo ocupam mais ou menos 25% das emissões do mundo, já estão em mercados regulados. Isso o que significa? Que começa a existir travas de importação e exportação por conta desses outros mercados. Então, por exemplo, eu sou uma companhia na Europa, e na Europa estou taxado, e eu pago 100 dólares a tonelada. Então, quer saber, eu vou produzir na África, que não tem um mercado regulado, e aí importo na Europa e acabou o problema. Só que não, porque existe na Europa um sistema que se chama Imposto de Fronteira de Carbono, Carbon Border Adjustment Mechanism, X. É um imposto de fronteira. Então, você entra com a mercadoria que conseguiu produzir na África sem custo de carbono, no minuto que entra na Europa, ele vai começar a ser taxado pelo preço do carbono da Europa. E na mesma lógica, isso acontece no Brasil. E como é que o Brasil consegue não ser taxado na Europa? Ele precisa ter um mercado regulado, robusto no Brasil. Então ele fala, não, veja bem, regulador europeu, eu já tenho meu mercado, minha companhia brasileira, a Votorantim, a Vale, a Petro, você imagina, já pagou o carbono no Brasil, no sistema regulado, ele não vai ter que pagar na Europa. E não interessa se no Brasil o custo é 15 dólares, na Europa é 100, ele já pagou. Então, ele não vai ter que pagar de novo na Europa, ou na China, ou em qualquer outro país, tá? Então, por isso que é importante, não é só porque cada país precisa cumprir seu compromisso perante o Acordo de Paris, mas também porque isso começa a virar um instrumento de concorrência no comércio internacional. Assim como, enfim, temos restrições de desmatamento no agro e por ali vai. Então, o mercado regulado brasileiro, ele é super importante até para proteger a indústria local quando ela precisa exportar. Ele vai demorar ainda 5 anos a estar de pé. Falta muito tempo. A gente está só no começo. Um outro ponto que queria aclarar aqui é que
o Brasil escolheu Cap and Trade, mas também escolheu planos setoriais. E o que significa? Cada setor de sua economia vai ter sua própria curva de descarbonização, ou seja, quanto ele vai ter que reduzir ano por ano até chegar naquela meta. Então, a curva da siderurgia é diferente da curva do cimento, e diferente da curva do oil and gas, e vai ser diferente da curva, sei lá, do setor de transporte. Cada um vai ter sua curva. E ali, nessa curva, que eu acho super importante, porque ela vai ser feita quando a gente tiver mensuração, porque esse processo de regulamentação tem 5 fases. E em uma delas, o governo vai dizer, bom, como você precisa fazer sua mensuração para conseguir padronizar a forma em que o cálculo das emissões é feita para conseguir comparar uma com a outra, né? Apples to apples. Uma vez que ele tem isso, ele entende quanto, e isso tem que ser reportado, qual é a emissão daquele setor e começa a fazer esse plano. Então, se aquela companhia já tem uma jornada de descarbonização, já tem uma mensuração, já tem entendeu quais são os investimentos que precisa fazer para descarbonizar, ela vai ter provavelmente uma intensidade de emissão menor à sua concorrência. E se ela tem uma intensidade menor, como o plano está feito no promédio, ela vai ficar melhor que a média, concorda? E se ela ficar melhor que a média, provavelmente ela vai ter uma chance para vender esse excesso no mercado Cap and Trade. Então, é por isso que as companhias não precisam aguardar 5 anos para começar a pensar o que eu faço aqui. Em espanhol, a gente chama de sofando a margarida, sabe? Não precisa aguardar. De fato, como a descarbonização é uma jornada, quanto antes você começar, melhor. Isso para explicar um pouco como é que esse mercado vai funcionar. Agora, respeito ao setor da construção, eu tenho certeza que cimento e aço estão dentro. Agora, o setor da construção, para a sua própria emissão, ela vai estar dentro por ele mesmo ou ele vai estar dentro, embutido dentro do cimento e do aço? Não temos certeza ainda. Vai depender de como esse sistema seja feito, tá? Então, ainda a gente não sabe se vai incluir escopo 1, escopo 2 e escopo 3, que basicamente são essas emissões. 1, são as próprias emissões da operação da companhia. 2, o consumo energético, onde tenho certeza que ainda tem muito para melhorar. E 3, que é a emissão da cadeia de valor. Então, ainda não sabemos, mas com certeza o setor da construção no Brasil é um setor sujo, poluído, que pode melhorar muito. Pode melhorar através da industrialização, através do maior uso de madeira, enfim, você sabe muito mais que eu quais são as alavancas de descarbonização do setor, mas vai ter que melhorar mesmo. Agora, voltando um minuto, no mercado voluntário, o mercado voluntário ele é muito menor, como se falou, o regulado ele movimenta por ano quase $1 trilhão. O voluntário, menos de 2 bilhões de dólares, ele é muito menor. No Brasil, mais ou menos, ele é por volta de 100 milhões de dólares, que não é nada. Agora, esse mercado tem potencial para crescer? Tem. E por que esse mercado funciona? Esse mercado ele nasceu pelos compromissos que as companhias, nos países, as companhias têm de descarbonizar, e então elas fazem seus projetos, né, de redução de emissões e se ajudam com esse mercado voluntário. E essa tonelada de mercado de projetos de crédito de carbono voluntário, ele sai de um projeto que foi feito para capturar a gente fala, ou evitar ou capturar carbono, são coisas diferentes. Ou eu evito emissões ou capturo emissões. Então, essa tonelada que é gerada, baixa um padrão internacional, com uma verificação internacional caro para caramba, essa tonelada é negociada no mercado. E cada projeto desses 170 que a Gleice mostrou tem um preço diferente. Então, quando a gente fala de energia renovável, ele tradeia a menos de $1. Quando a gente pensa em aterro sanitário, por volta de $7 a $9. Um projeto de conservação florestal, uma floresta em pé, entre 9 e 11, $12 in a good day. Um projeto de reflorestamento com nativas, $70. Um projeto de carbono no solo, entre 15 e $20. Um projeto de biochar, $120. E posso seguir, tá? Cada um tem um preço. Então, não é que uma tonelada de carbono vai virar, não.
Cada projeto tem um preço diferente e os investidores pagam preços diferentes. Por fim, não vou falar daqui que vocês podem mentir ou não, mas só queria deixar essa ideia que assim, é caro emitir um projeto de carbono. Você tem que ter volume suficiente para conseguir fazer isso, tem que ter uma metodologia aprovada, e as metodologias, enfim, hoje os padrões aceitos no mundo são internacionais. Eu vou te deixar uma mensagem: o mercado brasileiro de carbono, ele é pequeno, regulado, comparado com a capacidade que o Brasil tem de produzir créditos de carbono voluntário. Porque a gente tem muito recurso natural, entre as florestas, mas o próprio saneamento, reflorestamento, temos muitos recursos naturais e conseguimos alimentar o mundo com esse mercado voluntário de carbono. Mas ele não cabe nem no preço, nem na quantidade no mercado regulado brasileiro. O mercado brasileiro é pequeno e vai ter uma capacidade de comprar esse mercado voluntário muito pequena comparado com o potencial. Então, também não é para todo mundo ficar, nossa, vou virar rico com esse mercado voluntário. Não é assim, tá? De fato, o que a gente sempre fala no banco para os clientes é assim: o mercado voluntário de carbono, ele vem para ajudar, por exemplo, uma prática sustentável na agricultura. Mas ela não vai financiar a soja, nem o milho, nem o café. A soja financia a soja, o milho e o café. Através de uma agricultura no solo, eu consigo financiar a prática sustentável que estou pedindo para o meu fazendeiro fazer. Não é o cultivo que estou financiando, dá para entender? O crédito de carbono ele é muito marginal, mas ele é muito funcional para amarrar a história e a sustentabilidade como um todo. E aí, nisso funciona bem. Vou parar por aqui, porque já passei dos 12 minutos. Mas, por favor, Felipe. Alô, estão me ouvindo? Opa, nossa, acordei todo mundo, Nilson. Você, Maria, usou até um pouquinho menos de tempo. Depois, como a gente vai ter, é bom que vai ter muito tempo para a gente também um pouquinho mais de tempo para a gente debater um pouco mais, né? Mas muito obrigado pela sua palestra. E vamos falar agora, Felipe Bottini, aqui da Century, né? Quem chegou um pouquinho mais tarde é o diretor de estabilidade da Century. Bom, em primeiro lugar, Nilson, obrigado aí pelo convite. Parabéns pela 100ª edição do ENIC. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, dividindo o palco aqui com duas pessoas de calibre enorme, né, no setor de sustentabilidade e clima, que já falaram tudo, né, não sobrou nada para eu falar. Essa é a parte ruim de falar por último. Mas eu gosto sempre de... Eu estou nesse negócio há 19 anos, negócio de carbono, né? Eu costumo brincar que eu queimei a largada, porque ninguém sabia o que era isso 19 anos atrás. E hoje é legal, porque tem muito mais gente falando sobre isso, ainda que todo mundo continue não sabendo o que é isso, tá? E aí eu me incluo nesse grupo. Mas eu acho que é interessante, né? E a dificuldade da gente entender os instrumentos de carbono, às vezes são porque a gente se foca muito, né, nos adjetivos e a gente esquece o que vem por trás dessa história toda, né? Então eu vou dar um passinho para trás aqui, aproveitando que todo o tema já foi coberto, e eu vou falar um pouco mais conceitualmente e prometo não ser chato, tá? Mas toda essa discussão e o mercado de carbono nada mais é do que um instrumento de mitigação de emissões, surgem da necessidade de mitigar emissões. O que é isso, né? O planeta ele entrou numa trajetória, desde a Revolução Industrial, de altíssimas emissões, né? Em algum momento, a sociedade se deu conta de que isso não era compatível com a vida tal qual a gente conhece, né? Então, só para colocar em termos simples, né? O que gera emissão é demanda por energia. E o Brasil é um pouco diferente. E aí eu já vou falar um pouco disso também. Mas, basicamente, nos últimos 160 anos, a população do planeta pulou de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas e a demanda energética individual cresceu 4 vezes. Né? E inteligência artificial não está nessa conta ainda, isso vai aumentar ainda mais. Então, é bem simples, né? Eu multiplico por 8 as pessoas, por 4 a demanda energética, né? Eu estou falando de 30 vezes mais energia sendo gasta num intervalo de pouco mais de 100 anos, o que é um piscar de olhos se você pensar em temas de evolução. E aí, em algum momento, a gente percebeu que isso era perigoso, né? Que isso era destrutivo, que isso é incompatível, né, com a quantidade de pessoas e de recursos que tem no planeta. E a gente já sabe disso há um bom tempo, pelo menos desde o fim da década de 80,
alguém poderia até se arriscar e dizer que a gente sabe isso desde o fim dos anos 1800, quando o primeiro camarada, né, virou e falou, olha, no ritmo que a gente vai, a temperatura do planeta vai aumentar em até 6 graus no meio para o fim do próximo século. E aí, recentemente, fundou-se o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, que tem 3.000 cientistas, que se debruçaram em tudo quanto é paper que tem acadêmico, fizeram 7 reportes e concluíram a mesma coisa que o mesmo cara que concluiu há 100 anos atrás. Então, assim, o que a gente sabe é isso é incompatível. Mas o que eu preciso para sensibilizar as pessoas, para sensibilizar o planeta? Faz a sua parte aí, amigo. Pô, vamos promover o bem. Quem é que não quer promover o bem? E aí a gente começa a entrar numa questão de mecânica de mercado e questão econômica, que é o quê? Eu não faço o que é melhor para o todo, né? Eu faço o que é melhor para mim, porque supostamente isso também é melhor para o todo. Né? Existe teoria, né? Teoria da mão invisível. Se cada um buscar o seu interesse próprio, a gente maximiza essa economia e vai todo mundo para frente e vai bem. E essa teoria tem uma limitação. Por quê? Porque a partir do momento que a minha atividade individual gera uma externalidade negativa, uma emissão de gás de efeito estufa, que impacta todos os outros, eu individualmente posso estar ganhando com aquilo, mas o conjunto está perdendo. E à medida que cada indivíduo faz a ação que acredita ser boa para si, porque não calcula o prejuízo do coletivo, todo mundo está fazendo a mesma coisa, vai cair na cabeça de todo mundo em algum momento. Né? E isso é um bem ou um mal público, por isso que eu preciso de regulação. Né? E aí, quando a Maria traz o tema, eu tenho um mercado voluntário, que é menos de 1% do mercado global de carbono, aí a gente já começa a refletir e falar assim, poxa, faz sentido, porque tirando aquelas empresas altamente comprometidas com o assunto, por qualquer razão, pode ser publicidade, o que quer que seja, que movimentam o mercado voluntário, a economia ela perde tração se ela aderir. Porque eu vou aderir, porque eu acredito, mas o meu amiguinho ali não vai aderir. E aí ele vai ficar mais competitivo que eu perco espaço. Então, não posso aderir. A não ser que haja uma regra e todos sejam obrigados a aderir. Né? E aí o mercado regulado ele vem cumprir com essa missão. Eu, particularmente, acho que o mercado voluntário e o regulado eles têm uma certa incompatibilidade. Né? Por quê? Eu atuo voluntariamente em alguma coisa por um propósito, por uma motivação. Né? Então, se eu acho que é legal, e aí eu vou dar um exemplo polêmico aqui, poxa, contratar com base em cota de diversidade. Eu acho legal, eu acredito nisso, eu vou contratar dessa forma. A partir do momento que isso vira lei e todo mundo tem que fazer igual, perdeu o apelo voluntário. Todo mundo é obrigado a fazer. Né? Então, eu tendo a esvaziar o mercado voluntário quando eu tenho regulação. Né? E tem uma outra diferença importante do mercado voluntário para o mercado regulado. E aí eu vou trazer um mercado que todo mundo conhece para exemplificar. Né? Todo mundo compra tomate, né, na feira ou no supermercado. Eu gosto do exemplo do tomate, porque eu gosto de tomate, na verdade. Mas por que as pessoas compram tomate, gente? Alguém quer se arriscar? Por que as pessoas compram comida? Por que tem demanda para comida? Porque existe uma necessidade natural da gente se alimentar e a gente não planta em casa. A gente está numa economia de mercado. Né? A gente trabalha com construção civil, a gente vende nosso serviço, eu vendo a minha consultoria, com o dinheiro que eu ganho eu vou lá e compro tomate. Por quê? Porque eu preciso do tomate, número 1, e segundo, porque eu não faço o meu tomate. E eu não faço o meu tomate porque com o meu trabalho eu consigo comprar mais tomates do que se eu fizesse tomate. E claro, a minha economia de mercado eu posso comprar tomate e outras coisas também. Mas o que está implícito nisso é que eu preciso do tomate. Quem é que precisa de crédito de carbono? Então, o mercado voluntário de crédito de carbono é uma coisa de idealista, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu tenho esse compromisso há 19 anos, eu fiz uma escolha profissional nesse sentido. Né? Então, quando eu falo, existe agora uma lei, o que a lei promove? Olha, a nossa economia emite 100 unidades de carbono, eu assumi um compromisso internacional de emitir 50. Eu vou dar a essa economia que emite 100 unidades, 50 permissões. Vocês podem emitir 50. Legal, Felipe, como é que funciona? Funciona que nem foi apresentado aqui há alguns momentos. Eu distribuo essas permissões na economia segundo alguma lógica, eu posso dar para os setores de mais emissão, eu posso fazer um leilão, e existe vamos dizer assim, uma tradição dos mercados internacionais que já sugere um caminho para o Brasil, que é começar cedendo e depois leiloando.
e sempre com limites um pouquinho superior para o mercado se ajustar. Mas, basicamente, eu recebo uma permissão. Então, se tem 100 unidades de emissão e eu posso emitir 50 no próximo período de compromisso, vamos supor que a gente tem 10 empresas nessa economia. Então, eu sou uma empresa, todo mundo opera igual, eu recebo 5 permissões, só que a minha emissão é 10. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções. Ou eu faço um esforço para reduzir essas emissões, e chego aos 5, ou faço até menos que 5, e o que me sobrar eu vendo para quem está acima, ou eu deixo andar, falo, eu não vou fazer nada com relação a isso, na hora que eu tiver que conciliar e ver o que eu emiti versus o que eu posso emitir, eu compro se estiver me faltando. São 2 opções de jogo, e as 2 são legítimas. E essa é a beleza do mercado. Eu posso concluir que, para mim, mitigar internamente é mais caro. Se um crédito de carbono, Maria, vale $20, e para mim mitigar custa $30, cara, eu vou comprar de alguém. Né? E isso que eu estou falando aqui agora para vocês, gente, é aspecto de demonização de muita gente. Fala assim, pô, mas aí você não está fazendo sua parte. Ao contrário, se eu sou ineficiente em mitigar, eu pago para quem faz melhor, porque ele vai mitigar mais do que eu. É a mesma lógica de eu vender consultoria e comprar tomate, gente. Né? Se a gente tiver que se voltar para cada um fazer a sua parte dentro de casa, não importa a eficiência, não importa a intensidade de emissões do meu setor, eu vou estar dispensando a oportunidade de usar o mercado a meu favor. Né? Então, eu acho que esse é um tema importante. Na hora que a gente coloca a regulação, e eu digo que existe um teto de emissões, ou um cap de emissões, eu estou dizendo agora você é obrigado a comprar esse tomate. E, a partir desse momento, eu tenho uma demanda firme pelo tomate, porque quem não fizer sua meta vai ter, e, por demanda firme, entenda-se preço estável. Eu tenho preço, o que no mercado voluntário eu não tenho. Varia de quanto, Maria? De $1 a $170 um crédito no mercado voluntário, porque tem para todo gosto, tem para todo comprador. Tem. Agora, o que não tem, que é necessário, é mitigação. Porque 1% do mercado global não é suficiente. Né? E eu faço votos que o mercado voluntário vá super bem, mas eu acho que o mercado regulado ele é fundamental para estabelecer essas bases. E aí tem outro detalhe que eu acho que é super interessante, super importante para essa discussão, que é o seguinte, eu falei aqui, tem uma permissão. Né? Você pode emitir aqui, ou, se você estiver acima, você compra, se você estiver abaixo, você vende. Eu não falei de crédito de carbono. E o crédito de carbono ele é um outro instrumento dentro do mercado que não é igual à permissão. Quando eu falo de mercado voluntário, eu estou falando basicamente do mercado de crédito de carbono. O que é um crédito de carbono? É um resultado mensurável de mitigação. Eu tenho uma atividade, eu refloresto, eu tenho um aterro sanitário, eu trato gás, aquilo não vai para a atmosfera. Tudo que eu não emiti e sei comprovar, ou tudo que eu sequestrei e sei comprovar, vira um crédito de carbono. Eu promovi um bem para o meio ambiente, e eu vou vender esse direito de emissão para alguém. Né? Então, eu faço... Desde que verificado, certificado, padrão internacional. Não vou nem falar de adicionalidade, que é outro tema, Exatamente. mas tem critérios, não é simplesmente um acidente de mitigação ou de redução de emissão. Então, quando você consegue reunir isso, você efetivamente tem o crédito de carbono. Ou seja, diferente da permissão, o crédito de carbono é resultado. A permissão é uma canetada. Né? Se eu errar o nível da canetada, eu avacalho o mercado inteiro. Isso aconteceu. O mundo afora, a gente tem que tomar esse cuidado durante a regulamentação no Brasil também. Tenho certeza que a gente vai fazer adequadamente. Tá? Então, quando eu crio um mercado regulado, que basicamente é um mercado de permissão, e os primeiros textos da nossa regulamentação não falavam em permissão, foi um susto que eu tomei à época, porque era um mercado de crédito de carbono, e alguém me perguntou, né, porque a gente estava envolvido nesse processo, junto com a CNI, e alguém me perguntou, mas Felipe, o que tem de errado de fazer um mercado regulado só de crédito de carbono? Não tem nada de errado, só que nunca ninguém fez. Então, isso pode ser um sinal. Mas o crédito de carbono tem um papel muito importante no mercado regulado, que é você criar uma estabilidade de preço. Ou seja, eu falo, olha, a gente tem 100 de emissões, vou dar 50 permissões, entretanto, eu permito que X% do teu objetivo você possa comprar em projeto. Porque daí eu estimulo o desenvolvimento da economia limpa e eu alimento esse mecanismo de permissões com crédito para estabilizar preço. Se faltar permissão, eu entro com crédito. Se sobrar permissão, eu reduzo esse waiver que eu tenho para crédito de carbono. Né? Então, dentro desse universo, e aí, eu não sei se eu estou em cima do meu tempo ou não,
eu acho que o interessante aqui é a gente olhar para o mercado de construção civil, né, que é onde a gente está, e ele efetivamente é um ambiente bastante complexo de entendimento de emissões. Por quê? Porque é uma emissão difusa por natureza. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa é eu construir um prédio, né, outra coisa é eu construir Belo Monte. Né? Uma coisa é a vida útil, né, de uma residência, outra coisa é a vida útil de uma ferrovia. Então, esse tipo de... ou uma estrada. Então, assim, quando eu vou contabilizar esse tipo de coisa, a gente participou ativamente do inventário de gás de efeito estufa da Copa do Mundo. Eu construí um estádio para a Copa do Mundo. Né? É uma emissão cavalar, né, de gás de efeito estufa. E a Copa do Mundo dura um mês. O que eu faço? Eu aloco aquela emissão para o evento da Copa do Mundo? Aí aqui assim, não faz sentido, gente, aquele estádio vai viver. Então, eu tenho que fazer considerações daquilo que a gente chama de margem de construção e margem de operação para fazer alguma alocação dessa emissão no tempo. Ainda que para a atmosfera seja tudo emissão e é naquele momento. Né? E a gente tem que ter esse cuidado também. Então, quando eu olho o setor de construção e quando eu olho a lei no que ela traz de obrigações, eu não vejo o setor de construção civil como um setor que vai ser altamente obrigado. Por quê? Porque eu acho que pouquíssimas fontes ou instalações vão passar de 10 mil toneladas, né, que é a régua mínima de emissão para que você seja obrigado a reportar as suas emissões, fazer seu inventário, e menos ainda passar de 25 mil toneladas. Que é o quê? Que é a régua para que você seja obrigado a comprar permissões ou você está sujeito a essa regulamentação de mercado, desse cap and trade. Porém, como trouxe a Maria aqui, espera aí, construção civil tem aço, tem alumínio. Esses setores são energointensivos, cimento, tem outras coisas, pode ter vidro também, tem um monte de coisa. Esses sim são energointensivos, tem muitas plantas que passam de 25 mil toneladas, e esse sujeito vai estar regulado. Então, se ele for menos eficiente, ele vai ser menos eficiente economicamente também. E se você está nessa cadeia, é algo para você olhar. Né? Então, a tomada de decisão do setor de construção civil, ao não considerar o que vai acontecer em 5 anos, pode ser um aspecto importante. Né? Se você olhar, né, para a sua cadeia de fornecimento, olhando carbono ou não, é algo que vai passar a ser relevante, sim, porque mitigar a emissão não é barato. Se fosse, o problema já estava resolvido. O problema é que mitigar a emissão é caro e implica em escolhas, né? Escolhas econômicas. E o outro aspecto que eu acho que pode ser interessante para a construção civil é o de geração de crédito de carbono. Né? A gente está vindo com o mercado regulado e existe a possibilidade de usar metodologias existentes ou submeter metodologias novas. E se eu tiver uma técnica construtiva, um material construtivo ou alguma coisa que mitigue emissões e que isso seja o fator necessário para que isso pare de pé, ou seja, eu considerar o valor do carbono dentro dessa mecânica de negócio é o que faz ele parar de pé, eu também tenho uma oportunidade para esse tipo de material ou esse tipo de processo. Então, tem 2 ângulos para olhar. Um é o dos seus insumos e como é que você vai tratar isso, né? E tem o insumo energia também, tem uma série deles. E a possibilidade de você, a partir de uma prática diferenciada, no seu produto ou no seu serviço, você gerar e vender os créditos de carbono para esse mercado também. Né? Então, acho que, do ponto de vista de construção civil, essas são as 2 opções. Né? E, por último, só para polemizar um pouco, Nilson, deixar acordar o pessoal, eu falei, né, no começo, olha, o objetivo do mercado de carbono é mitigar a emissão. Existem outras formas de fazer isso que não via mercado, que é via taxa, mais ou menos o que a Europa fez com o CBAM. Né? E o mundo, né, a maior parte do mundo emissor está fazendo uma opção mais focada em taxa do que em mercado. Isso é um risco para o mercado global de carbono. Tá? E por que isso é feito, gente? Isso tem uma base histórica. Lá atrás, quando essa discussão começou, quando o mundo se reuniu na Convenção Climática e falou vamos atacar a coisa em conjunto, e de lá saiu o protocolo de Kyoto, qual que era a premissa? Olha, existe um mundo aqui que queimou tudo que podia mais um pouco para se desenvolver. Né? E a gente chegou num patamar onde, se o mundo que está se desenvolvendo fizer a mesma coisa, o planeta não suporta. Então, a gente precisa financiar isso. Né? A gente tem responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, quem emitiu mais, entenda-se, norte do planeta,
vai financiar e transferir investimento para quem emitiu menos. Para quê? Para que essas nações se desenvolvam numa base mais limpa. Então, basicamente, quem fazia um projeto e gerava um crédito de carbono alimentava esse mercado de permissões, principalmente na Europa. Então, eu aqui no Brasil fazia um projeto, foi assim que a minha empresa nasceu, 19 anos atrás, eu fazia um projeto, eu mostrava que estava reduzindo emissões, esses créditos eram vendidos no mercado internacional, a gente ganhava dinheiro, fazia desenvolvimento limpo, estava tudo uma beleza. E qual que era a lógica por trás disso? Os emissores históricos pagavam por isso e boa parte deles estava de acordo com isso. Quando eu olho a lógica atual que a Europa está usando, que é a do Carbon Border Adjustment Mechanism, esse mecanismo de fronteira, que eles falam que não é taxa, né, Maria? Não, isso aqui não é uma taxa, não. Isso daqui é um certificado de emissões. Há uma mudança na premissa, que é o seguinte. Então, Maria, se você exportar para mim alguma coisa que tem emissões acima daquele patamar que eu considero aceitável dentro da minha fronteira, e a justificativa é muito boa, é porque quem está fazendo a mesma coisa aqui dentro está sujeito a uma série de regulações e não pode emitir. Então, você também tem que estar sujeito à mesma coisa, senão você paga. É uma questão de competitividade climática, vamos dizer assim. A justificativa é forte, mas qual que é a mudança de premissa? Antes, eu dizia, eu tenho uma responsabilidade e eu pago para você mitigar a minha emissão histórica. Agora, eu digo o seguinte, ou você faz a sua parte, ou eu te cobro para fazer por você. Então, isso é muito forte num ambiente, ainda mais agora, né, com essa história toda que a gente está vendo na geopolítica global, onde todo mundo está meio que criando um movimento de se proteger. Existe um risco para os mercados de carbono, e uma das grandes belezas, né, do mercado de carbono é você poder fazer essas coisas serem fungíveis e intercambiáveis, né? Para o Brasil seria ótimo, porque a gente tem uma vocação de baixo carbono. Enquanto o mundo inteiro, né, 3/4 das emissões do planeta vem da energia, o Brasil é menos de 20% das emissões de energia. A gente tem um desafio ali em desmatamento, né? Mais uma vez, 3/4 da nossa emissão vem do desmatamento efetivamente. Mas quando eu olho o problema global, a gente tem uma vocação enorme para apresentar soluções e produtos de baixíssimo carbono. Então, se a gente tivesse um mercado global de carbono, seria muito interessante para o Brasil. Gente, não vou me alongar mais, queria agradecer mais uma vez, Nilson, e a presença dos colegas aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Tem um bocado de pergunta assim, que a gente pode começar a falar. Você falou aí, começar pelo fim, e depois eu abro quem quiser, né, fazer alguma pergunta. Depois, Mariana, está onde ela aqui? O Enzo, então, você pega só para quem está querendo falar, a gente vai ter uns 10 minutos, eu acho que 5 a 10 minutos ou menos. Mas com essa mudança toda aí, com tanta tarifa, né, dos Estados Unidos e vindo aí muito forte em cima de todo mundo, né, e com a posição já eles saindo do Acordo de Paris e questionando uma série de pontos, né, como energia renovável, né, e etc. Como é que você vê o impacto lógico, a Europa está numa linha, a China e tal, como é o impacto dessa política dos Estados Unidos nesse mercado de carbono? Você quer começar? Para mim, né? Pronto, isso. Eu sempre pego a pergunta fácil, porque eu sou argentina. Sempre tenho uma pergunta mais fácil. Estou brincando. Quando isso aconteceu, meus chefes ficaram super apavorados aqui. E aí eu expliquei, gente, carbono é diferente de inteligência artificial. Em carbono, em política climática, Estados Unidos nunca foi líder, nunca. Biden foi talvez o presidente mais verde da história americana. Talvez não, quase com certeza. E ele fez uma política de subsídio de energia renovável, basicamente, que os próprios republicanos adoram, porque criaram um monte de trabalhos em seus estados. Mas a política do Trump, ele saindo do Acordo de Paris, não significa que o mundo não continua nessa... a gente não terminou de reduzir emissões, temos o mesmo desafio, o mundo está aquecendo. A gente viu com as inundações no Rio Grande do Sul,
como as mudanças climáticas trazem um impacto real em nós aqui, não em Flórida, que se, né, com o furacão lá, aqui no Brasil. A seca, a gente sofreu com o nosso portfólio do agro. Meus clientes do agro estão pedindo financiamento para fazer irrigação no Brasil. Gente, quando que a gente ia pensar, eu preciso irrigar plantação no Brasil? Mas estamos pensando nisso. Os clientes que compram terras para plantar café, cacau, estão pedindo estudos para o banco de desertificação. Que áreas do Brasil vão virar desertos em 20 anos? Porque a planta do café e do cacau dura 20 anos. Então, se vai virar um deserto em 20 anos, não quero plantar ali. Então, olha que loucura. O impacto climático ele não é reduzido. Então, e assim, a política climática não deixa de ser, cada país tem que fazer a sua parte. Então, os Estados Unidos ele pode parar de fazer a dele, que ele nunca fez muito, e não significa que o Brasil não vai ter que fazer a nossa, e a Europa a deles, e a China a deles. Eu lembro, minha filha tem 11 anos, 12 anos atrás estava na China, eu estava grávida, por isso que eu lembro a data. Eu não conseguia respirar, o ar é assim um negócio, era nojento, juro. Mas hoje eles trocaram toda a frota por carro elétrico. Ele fez isso pelo bem do mundo? Não, foi pelo bem dele, porque não conseguia respirar. Isso tudo para dizer que assim, o problema climático ele não vai embora. E ele não é um desafio generacional, é daqui aos próximos 25 anos que a gente precisa lidar com isso. Então, não é um presidente em um país que nunca foi líder, que sim, é o maior emissor, mas nunca foi líder, que vai mudar hoje a regra do jogo. É nessa agenda. Em outras agendas, tem outra resposta, mas é nessa. A gente segue cuidando de nossa parte. Ok. Tem uma pergunta na plateia, Léo. Léo, quando você pegar, você se apresente, viu? Que é um lado da descarbonização do setor ali. Pode se levantar, Léo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, eu sou proprietário de uma indústria de construção industrializada em wood frame. E o meu questionamento é se há e como viabilizar e captar recursos financeiros com taxas diferenciadas para projetos de fato sustentáveis e que tenham um impacto positivo aí nessa questão que está sendo debatida. Pode dizer o nome de sua empresa aqui? Imergrum. E que lugar? Fica em Curitiba. Isso. Tá. Para financiamento para mim, né? Então, sim. Depois você pode falar, Felipe. Todos aqui podem. Eu dou uma resposta super breve e deixo aqui para Felipe, tá? Não, para você mesmo, Maria. Pode falar. Do ponto de vista, não, gente, só trabalho. Eu trabalho para ter carbono financiamento com meus colegas IRG. Mas sim, a resposta é sim. Por fim, começam a existir linhas financeiramente com menor custo de capital, que ainda é alto, porque o juro no Brasil está um patamar mais alto da história, mas esse é outro problema. Mas sim, linhas subsidiadas que vêm do governo, talvez um programa chamado EcoInvest, e que os bancos, entre eles Itaú, é o maior, enfim, proponente financiador com essa linha, que são destinadas à bioeconomia, projetos de descarbonização. Então, sim, a resposta curta é: se teu projeto, tua companhia, entra na categoria da bioeconomia, da eficiência, da descarbonização, que me parece que poderia sim ser um candidato para essa linha. Mas é uma pergunta para meu time ESG que com felicidade eu te coloco em contato. A gente tem uma linha para a produção, para a construção verde, chama Plano Empresário Verde, que talvez vocês conheçam, que ele é construção certificada. Então, ele tem várias certificações. E quando ele é certificado, o banco dá uma linha subsidiada para o comprador final, porque é para a construção residencial. Isso existe há muitos anos e temos um portfólio bem robusto ali. Enfim, posso te dar o número da Amanda, você pode ligar para ela. Felipe, quer Não, eu não tenho nada a complementar? acrescentar. Pode seguir. Tá. Só que eu estava comentando um pouquinho. Tem alguma outra pergunta? Gostaria só que você se levantasse, desse seu nome
Da onde Boa tarde, meu nome é Ricardo Gomes, eu sou aqui de São Paulo. Eu trabalho numa empresa de consultoria e engenharia e a gente recebe muitos clientes com interesse no mercado de carbono. E aí a minha pergunta é, qual a percepção de vocês em relação a... Eu não sei se a palavra seria credibilidade, mas muitos clientes nos perguntam como que esse processo acontece, como que se dá esse processo de geração de créditos de carbono e se eles vão ter, de fato, essa segurança desse retorno de investimento. Porque o crédito de carbono aí tem sido colocado em muitos projetos como aquele investimento que retorna para a mesa. Mas eles têm uma certa insegurança em relação a isso. Eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês em relação a esse ponto. Bottini, eu vou dar só uma pincelada com relação à parte, né, legal, tá? A gente já falou aqui que, obviamente, hoje em dia no Brasil a mola propulsora do mercado tem sido a parte florestal, então muitos desses projetos têm sido desenvolvidos especificamente na parte de florestas, né? Recuperação, conservação, enfim, os REDs da vida e tudo mais. Nesse aspecto especificamente, tá? Eu só levanto um ponto de atenção que em 2023 teve aí um movimento, obviamente, de questionamento de créditos emitidos na região amazônica por conta da questão da grilagem, tá? Mas estamos aqui trazendo um ponto específico. Isso não quer dizer que a gente tem que considerar num todo. E por que isso? Quando a gente trata de projetos em áreas de florestas, e a gente tem aqui na questão do Brasil que para esses projetos serem gerados tem o ponto crucial que é a sensibilidade dessa região, e acho que é por isso que a gente tem um grande enfoque naquela região, é que a parte fundiária acaba sendo um ponto de atenção muito grande, porque especificamente na região da Amazônia é onde tem grande foco de grilagem, é onde tem grande foco de comunidades indígenas, tradicionais, quilombolas e tudo mais. Então, nesse aspecto específico, se você vai fazer um projeto voluntário, que seja, para desenvolver nessa região ou qualquer outra região, o ponto crucial é você, primeiramente, dar um enfoque principal nessa questão do documental da área, para não incorrer o que aconteceu nesses projetos que aconteceram naquela região, que houve diversas ações judiciais questionando a legalidade desses créditos e fez com que os créditos gerados, até mesmo da Verra, que é uma das maiores certificadoras aí internacionais reconhecidas, fossem questionados e que causou aí suspensão aí da emissão de novos créditos por um determinado período. Então, nesse ponto específico, isso gerou uma insegurança jurídica com relação a emissões de crédito de carbono, de RED, enfim, específicos florestais, tá? Agora, quando você fala aí, por outro lado, com relação aos projetos de crédito de carbono, outros tipos de projeto de carbono, o que o empreendedor precisa ter em mente, obviamente, que tem etapas, né, a serem cumpridas. Você tem que desenvolver um projeto, você tem que, né, validar, verificar, enfim, para ver aí a integridade, a consistência, a permanência, para que, de fato, não tenha aí qualquer vício na emissão e, obviamente, que um processo de certificação vai fazer todo esse processo por vocês. E daí, obviamente, passando por todas essas etapas, você tenha um crédito válido, seguro, para você comercializar. Eu vou agregar rápido, porque isso, meu time faz isso. Meu time, uma das funções é assessorar nossos clientes na geração de créditos de carbono, da projeto de carbono. Então, o que eu faria é o seguinte: primeiro, eu preciso avaliar se existe uma metodologia para mensurar esse tipo de redução ou captura de emissões que você vai ter através daquele projeto. Nem sempre temos uma metodologia já validada em um dos padrões internacionalmente reconhecidos, tá? Então, a primeira coisa é, projeto de quê? Existe uma metodologia para mensurar isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a gente faz um estudo de pré-viabilidade. Aí eu vou avaliar quanto que eu vou reduzir, abaixo que metodologia, enfim, permanência, adicionalidade, todos os critérios, e vou falar, isso tem ou não tem pré-viabilidade. E entre essas análises, a gente, quando tem terras, a gente faz análises fundiárias também.
Por fim, se tiver pré-habilidade, a gente passa isso para um processo de escolha do desenvolvedor de projetos de carbono, que vai te atender, que ele é específico para aquele projeto, daquela metodologia, não é toda a mesma coisa. E depois disso, a gente vai passar por todo um processo de submeter esse projeto a uma verificação internacional e tudo isso que eu te falei depois. Tem uma série de etapas, o processo demora entre 2 e 3 anos, é muito longo. Alguns são um pouco mais curtos, mas são projetos bem pontuais de biochar. Mas assim, a gente começa estudando se existe metodologia para mensurar isso que você está dizendo com crédito carbono, para depois passar por todo aquele processo, tá? Em geral, até agora, na indústria da construção, eu não achei nada que tivesse viabilidade, que fosse grande o suficiente para justificar um projeto de carbono. Até agora não achei, não significa que não tenha, tá? Ricardo, me dá mais contexto. Quando você fala em investir em projeto de carbono, a gente está falando em carbono florestal, estamos falando em atividade de construção. Qual que é, se você, para eu tentar contribuir com a resposta aqui? Basicamente, a gente trabalha com projetos de eficiência energética e a gente tem buscado viabilizar esses projetos através de créditos de carbono. E essa pergunta sempre surge, não é que a gente, como pertencentes ao setor, entende o processo, porém o cliente ele tem essa percepção de ouvir muitas coisas no mercado. Então, é um trabalho de convencimento, de dizer, não, espera aí, cada coisa é uma coisa. Então, essa percepção de vocês é importante. Perfeito. Então, Ricardo, é provável que exista uma metodologia. Tá? O grande detalhe desse tipo de projeto é aquilo que eu falei, não quero falar de adicionalidade, né, mas vou ter que falar, Maria, não vai ter jeito. O que acontece, Ricardo? O que o mercado não quer, e eu não concordo muito com a lógica do mercado como foi estabelecido, né, é que o seu carbono evitado ou sequestrado só vire um crédito se a ausência do crédito inviabilizar a existência do projeto. O que quer dizer isso? Se eu vou fazer o projeto, ele é viável, ele é um caminho econômico natural do meu negócio e ele reduz a emissão, parabéns, isso não é um crédito de carbono. O crédito de carbono é para dizer o seguinte, olha, para eu fazer esse esforço, fazer esse projeto e reduzir a emissão, ele me custa mais caro que outra coisa. Portanto, o carbono sequestrado tem que virar um crédito e ser o fator de viabilidade para esse projeto. Então, esse é o principal cuidado e esse é o maior elemento de risco para projetos onde as metodologias já existem, que é a tal da ferramenta de adicionalidade. Então, isso é instável, isso é incerto, e aí eu tenho uma visão particular com relação a isso, Ricardo, que é o seguinte, por que isso é incerto? Porque a defesa da tese da adicionalidade, por mais que tenham ferramentas, ela é sempre subjetiva. Né? Porque eu vou comparar com uma TIR que meu board aprovou e falou, olha, qualquer projeto que a gente faz aqui tem que ter uma TIR pelo menos 45%. Pô, esse projeto de carbono é 46%, sem o carbono é 44%, portanto eu não faria, uma porcaria de projeto segundo meu board. Esse é um detalhe, então você pode justificar um monte de coisa, é subjetivo. Segundo detalhe, o consultor vai trabalhar 2 anos no seu projeto, ou 1 ano, o auditor vai lá 1 dia. Então, assim, a chance do auditor, né, não conseguir acompanhar, entender e poder avaliar adequadamente é enorme. Só que lá na frente alguém percebe e aí cria todos esses escândalos que fala, pô, mas então o mercado não funciona. Não, peraí, vamos melhorar o instrumento, não é que o mercado não é bom. Eu acho até que a inteligência artificial tem um papel importante nisso, de dinamizar essas coisas, mas no fundo, Ricardo, a gente vai precisar de uma revisão do que é o conceito de adicionalidade. Porque, para mim, adicionalidade não é algo intraprojeto. Eu faria ou não faria aqui dentro. Né? Suponha que você prometeu para a sua tataravó, no leito de morte dela, que você ia fazer o projeto, de qualquer jeito por ela. Cara, já não é adicional o seu projeto. Você já prometeu para alguém que você ia fazer por outra razão. É muito subjetivo. Eu acho que a adicionalidade tinha que ser comparada intrasetorial ou alguma coisa que não dentro do seu projeto ou da sua corporação. Se o que eu estou entregando é melhor que a média daquilo que existe, eu adiciono a média. Então, por isso, pô, mas para você é fácil. Sorte a sua que escolheu fazer a coisa certa no momento certo, que ajuda o planeta, entendeu? Então, assim, eu não acho que a gente tem que prescindir da adicionalidade, mas eu acho que a gente tem que fazer uma releitura. A adicionalidade tem que ser ampla e não restrita ao projeto. Mas vai ser incerto, sim, o investimento. É sempre importante se fazer um estudo prévio, porque depende, dentro daquela metodologia, na hora que você aponta o cenário de linha de base, que é o que você faz, versus a mudança que você vai fazer, vai dar uma quantidade de créditos.
E isso financia o projeto ou não? Como é que é a matemática financeira por trás disso? Então, tem que fazer sempre um esforço inicial, mas essa questão de eu sou elegível pela adicionalidade ou não é algo que sempre vai passar por uma auditoria lá na frente e tem risco de interpretação. Então, essa instabilidade vai continuar existindo até que a gente consiga resolver essa questão. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou e já vai ter outro painel na sequência. E a gente vê que o assunto é rico, muita coisa a ser desenvolvida ainda. Como vocês disseram, temos 5 anos pela frente. 5 anos para aprender e evoluir, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado também a vocês por estar nos ouvindo. Muito obrigado.